Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da TV ou 50 do Sky, também pelas plataformas de YouTube. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa de Momentos da Doutrina, concluindo esse assunto sobre o sangue de Jesus, logo depois da vinheta. Meus irmãos, nesses últimos, desde o ano passado até esse começo de ano 2024, nós falamos sobre 3 pontos doutrinários que foram impactantes para nós, na nossa história como igreja, como obra do Senhor. Nós começamos, lá no ano passado, nós começamos falando sobre corpo, mostrando o funcionamento da igreja como corpo. Depois nós falamos sobre a palavra e, por fim, nós concluímos sobre o sangue. Nós temos de forma assim repetida, ou muitas vezes repetimos, parece que é a mesma coisa, mas a história da doutrina para nós, a nossa experiência, a nossa história com a doutrina, não que a doutrina bíblica, a doutrina da igreja, seja uma exclusividade nossa. Nós nunca falamos isso. Toda a nossa, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós mostramos, é que a doutrina, ela existe desde a igreja primitiva. A primeira igreja, no primeiro século, foi responsável pela embriogênese de toda a doutrina. Quer dizer, toda a doutrina foi criada ali no primeiro século, não é? Naquilo que foi a história toda da igreja, não só pelos evangelhos, 4 evangelhos que falam da biografia de Jesus, o início dos 30 primeiros anos da igreja descritos pelo evangelista Lucas no livro de Atos, e também depois as cartas doutrinárias mostrando todos os aspectos da igreja. A doutrina existiu ali, ela teve início ali, e nós tivemos o privilégio de conhecê-la com uma colocação a mais e que nós sempre repetimos. É que a doutrina, é claro que a doutrina, a fonte da doutrina é a palavra, nós nunca negamos isso. E nós, como dissemos a princípio, nós não somos os detentores da doutrina. O Senhor, pelo seu Espírito, nos deu condição de conhecê-la e nós buscamos, ao longo desses últimos anos, entender melhor o que era a doutrina. O Senhor começou a mostrar que Ele queria que nós aperfeiçoássemos o nosso entendimento acerca da doutrina que já existe. E o que o Senhor fez conosco nesses 50 anos foi exatamente isso, fazer com que nós fôssemos levados a um entendimento da doutrina que já estava na palavra. Porque a doutrina, como nós já falamos aqui, é uma definição que já foi dada e até por revelação, creio eu, a doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra, não por ação de alguém individualmente, mas pela operação do Espírito Santo, não é da razão, no corpo. A igreja é corpo. Então nós estamos concluindo hoje esse estudo sobre o sangue, e nós estamos fazendo uma retrospectiva, falando sobre o sangue, nós estamos fazendo uma retrospectiva daquilo que o Senhor fez conosco nesses 55 anos. De que forma o Senhor nos trouxe até aqui? Quando do nosso início, o Senhor nos levou a ter a primeira grande experiência, e é por isso que eu estou falando que nós vamos fazer nesse fechamento aqui uma retrospectiva,
O que o Senhor nos chamou a atenção no início, para o começo de tudo isso, de toda a nossa experiência como igreja, foi o clamor pelo sangue de Jesus. Porque o clamor pelo sangue de Jesus nos levou a entrar dentro daquilo que é o mistério que está na palavra. Nós não poderíamos de maneira alguma ter acesso ao que estava na palavra, ao segredo da palavra, porque a palavra é inspirada, que é a palavra da vida. Mas nós tínhamos que entender, e o Espírito Santo queria que nós entendêssemos aquilo que estava além disso, ou seja, além da palavra da vida, mas que ela pudesse se revelar a nós como uma palavra viva, atual, operante, como diz a carta aos Hebreus. A palavra é viva e eficaz. Mas para que nós pudéssemos entrar na palavra, então foi necessário a primeira grande experiência, que foi com o clamor pelo sangue de Jesus, que é o assunto que nós estamos concluindo nesse episódio de hoje e aproveitando para fazer então logo todo o desfecho nesses 3 pontos que foram importantes. Então, como eu disse a princípio, o princípio de tudo isso foi o clamor pelo sangue de Jesus. É claro que a princípio nós começamos a entender o clamor pelo sangue de Jesus nos nossos cultos, no início nos nossos cultos, entendendo aquilo que já estava na palavra, aprendemos a entrar com ousadia nos santos dos santos. Isso já estava na palavra, mas nós precisávamos entender isso e ter essa experiência, que já era uma doutrina bíblica da igreja, e essa foi a nossa primeira experiência. A segunda experiência foi a experiência da palavra. Nós precisávamos entrar na palavra. De que forma? Nós chegamos num momento em que a palavra sofreu uma ação terrível, porque se nós olharmos na história das 7 cartas, que é um assunto que os irmãos vão ver depois nas próximas EBDs, e é muito interessante, vale a pena os irmãos ficarem atentos a isso. O que aconteceu é que quando a palavra ela estava no coração da igreja, porque a igreja primitiva foi a responsável por aquilo que o Espírito Santo mostrou ali, que era o cânon cristão, o adversário tentou matar a igreja. Foi a primeira grande ação para destruir a doutrina da igreja, foi matar a igreja. O adversário não conseguiu isso. Então, ato contínuo, o que ele fez? Ele pegou a igreja, pegou a palavra e sepultou a palavra. Durante todo aquele período da Idade Média, a palavra ficou escondida nos mosteiros, nos seminários, enfim. É claro que Lutero, no século XVI, em 1517, quando a reforma religiosa, a palavra veio novamente, foi todo o renovo daquilo, a nova experiência da fé, a fé que foi novamente, que retomou o seu curso normal, que era aquilo que era pela graça. Mas nós chegamos nos nossos dias, o que acontece? A palavra sofreu a sua última investida, que foi a secularização da palavra. A palavra se tornou secularizada, por quê? Porque se tornou racional, ela se tornou envolvida com a teologia, com a filosofia, um assunto que nós não vamos entrar em detalhe. Então, nesse momento, só há uma solução para você entrar na palavra de forma diferente, é você alcançar o mistério. Porque o mistério está escondido da razão. O mistério você não alcança pela filosofia, nem pela teologia, nem por qualquer outro meio racional. Você só alcança o mistério que está na palavra pela operação do Espírito Santo. Aí se fez necessário o clamor pelo sangue de Jesus. Porque quando nós aprendemos a clamar pelo sangue de Jesus, o Senhor nos levou, através do sangue de Jesus, que é na verdade a operação do seu Espírito, a entrar na palavra e ir na palavra além da letra. Então, o que o Espírito Santo fez conosco? Fez conosco um aprendizado didático. Nos levou
porque o Senhor sabia que nós somos limitados, nós não poderíamos alcançar tudo ao mesmo tempo. Então foi um processo. E o processo começou por onde? Pelo sangue de Jesus. E nós, a partir do sangue de Jesus, nós alcançamos a palavra e alcançamos a palavra além da letra. Não alcançaríamos isso de forma alguma se não houvesse o clamor, se não houvesse a operação do sangue de Jesus. Mas, quando nós já estávamos caminhando com a experiência do clamor pelo sangue de Jesus, da palavra revelada, o Senhor nos levou então ao terceiro ponto, que foi o início dos nossos episódios, que foi corpo. Porque nós precisávamos entender o que era a doutrina da igreja, porque nós estávamos tendo muita dificuldade com dons, os dons isolados, os dons soltos na igreja, os dons incompletos. E nós começamos a ter problema. Por quê? Porque o dom espiritual, a revelação vinha, mas se nós quando entrava a razão em cima da revelação, a razão anulava a revelação. Como poderíamos sair disso? Quando as pessoas individualmente achavam que eram bênção, e era aquela individualidade dentro da igreja, o pastor podia dizer uma coisa, mas se houvesse o profeta que dissesse outra coisa, a palavra do pastor estava anulada. Então o Senhor começou a nos preparar para um terceiro evento, um terceiro momento que nós precisamos alcançar, que foi corpo. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo no dia de hoje o nosso último evento dentro desses 3 momentos da nossa história como doutrina. Repito, não doutrina nossa, mas quando o Senhor nos levou a entender a doutrina que estava na palavra. Então nós entendemos, a primeira experiência nossa foi com o clamor, e o clamor pelo sangue de Jesus nos levou à palavra viva. É só olhar a carta aos Hebreus. A palavra é viva e eficaz. O sangue nos levou à palavra viva e a operação do sangue na palavra viva nos levou a entender que a igreja funciona como um corpo. E a igreja como um corpo, ela permanece, porque o homem passa, o homem é sujeito às suas falhas e tudo aquilo. Não há uma liderança humana aí, está claro na igreja primitiva, quando você vê a história de Paulo, por exemplo, numa das suas definições, quando ele mostra o que é isso. Então, esses 3 pontos foram fundamentais, o sangue, a palavra e corpo. Caminhamos nesses 3 pontos importantes. E vejam, nós descobrimos, e quando nós começamos a ver a palavra de outra forma, nós começamos a ver dentro da palavra segredos, mistérios. Começamos a identificar que a palavra é um projeto inteiro. Começamos a entender que a Bíblia para nós não é aquilo que se diz, que se prega um versículo e se esquece do contexto de todo o capítulo. Nós começamos a entender que o contexto para nós não é o versículo com o capítulo, mas começamos a entender que o versículo está ligado, ou qualquer texto da palavra está ligado a um contexto que é o todo da palavra. A palavra tem um contexto profético, então nós podemos pregar em qualquer versículo da palavra, às vezes um versículo isolado, mas nós vamos pregar e o contexto é o contexto de toda a palavra, porque o contexto é profético. Por isso, a nossa grande experiência, quando o Senhor nos abriu a palavra além da letra, inicialmente, conhecer os segredos, inicialmente lá no Velho Testamento. Tipo, Jesus no Velho Testamento. Nós tivemos a experiência de entender o segredo de pontos que estavam na palavra, lá no Velho Testamento, que pareciam enigmáticos. Por exemplo,
a história de José do Egito, a identificação profética de José do Egito e toda aquela história de José como tipo de Jesus no Velho Testamento, nós começamos a ver isso, começamos a observar a experiência de Davi e começamos a entender que a obra que o Senhor queria realizar no nosso meio, Davi era um tipo. E nós aprendemos isso com relação ao ministério. O ministério sai do meio do rebanho. Começamos a entender que a unção vem, mas a ordenação é depois da prova. O que aconteceu com Davi antes, enfrentou as suas lutas para depois ser ordenado. Nós começamos a entender os enigmas que estavam lá no Velho Testamento, por exemplo, o enigma de Sansão. Começamos a observar, isso foi uma descoberta que os irmãos viram no ano passado, o livro de Cantares. Quando a maioria falava do livro de Cantares, até de uma certa forma racional e até estranha de se dizer, mas quando o Senhor nos levou à grande profundidade, o mistério inserido ali no livro de Cantares, nós começamos a ter essa experiência a partir do clamor pelo sangue de Jesus. A palavra, o momento da palavra, o entrar dentro da palavra e tudo isso, e do corpo. Então nós vimos uma coisa que chamou a atenção. E nós falamos o ano passado, nos 3 momentos, o que nós falamos? Nós falamos sobre corpo, nós falamos sobre palavra e falamos sobre sangue. O que vocês perceberam nisso? Será que é por acaso? Olha, que coisa impressionante. Nós não tínhamos, naquela época, ideia disso. Mas o Senhor começou a nos mostrar dentro da palavra que nós só podíamos entender o projeto que estava na palavra se nós compreendêssemos, se nós víssemos, se nós enxergássemos dentro da palavra. Isso era muito importante na mensagem que nós entregássemos, a doutrina da Trindade. Nós começamos a ver isso em toda a Bíblia, vocês viram isso de maneira exaustiva dentro do livro de Cantares. Mas vamos nesses 3 assuntos que nós abordamos. Primeiro, nós falamos sobre corpo. Abordamos naquele nosso primeiro episódio, não seguimos uma ordem, mas corpo. Que corpo? A igreja é corpo de Cristo. Aqui você tem a figura do Filho. Logo depois, nós falamos sobre a palavra. Mas a palavra é a palavra da vida e a palavra do Pai. Porque ela começa no Velho Testamento e ela migra, né? E todo se completa no Novo Testamento, a palavra do Pai. Então você tem corpo, Filho, a palavra do Pai e o sangue que fala do seu Espírito. Então, nos 3 episódios que nós abordamos, nesses pouco mais de 30, né, aí que nós falamos, nós vimos com clareza a figura da Trindade. E foi o que o Senhor nos trouxe para entender a doutrina. Foi necessário que o Senhor fizesse isso conosco para que nós pudéssemos entender a doutrina profética, que ela começa com, né, a palavra do Pai, o corpo que fala do Filho e o sangue que fala do Espírito. Aí está a Trindade. Essa foi a nossa grande experiência, porque aí está o tripé de toda a base doutrinária da igreja, não que nós criamos, mas que está na palavra. Por exemplo, se eu falar de sangue e de palavra, está lá no livro de Apocalipse.
e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Então você vê sangue. O nome dele é a Palavra. Então quem que João viu? João viu Jesus. Jesus glorificado. Então a palavra viva é Jesus glorificado. Estava lá no livro de Apocalipse. O Senhor nos fez enxergar isso. Né? Quem que João viu? João viu Jesus glorificado. Mas quem ele viu? O varão com vestes salpicadas de sangue. O que é o sangue? O sangue dele, que fala do seu espírito. Então, isso é a palavra. Se nós estivéssemos olhando mais ainda, nós teríamos visto a igreja na eternidade já vitoriosa, e eles venceram pelo sangue e pela palavra. Quem venceu? A igreja. Não é? Então, aí já está toda a base doutrinária. Então, a igreja, que é corpo, ela vence pela palavra viva na operação do Espírito Santo. Essa é a doutrina que é base, foi a base da igreja primitiva, que está na palavra. Não fomos nós que criamos isso, está na palavra. Nós tivemos acesso a isso, o Espírito Santo nos levou a ver isso, a enxergar isso. E a partir dali, o que o Senhor começou a fazer conosco. Nós não tínhamos condição nenhuma, nós não tínhamos recursos, o ministério era voluntário, nós não tínhamos grandes pregadores, nós tínhamos uma disposição de ouvir a voz do Senhor. Nós éramos pequenos, mas acontece que Deus fez isso com Samuel. Quando Eli tinha todo o conhecimento, toda a cúpula religiosa, todo o conhecimento da sua tradição religiosa, Deus chamou o menino. Então nós tínhamos que ficar naquela mesma situação, como menino, dependente só de uma coisa. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era a única coisa que podíamos fazer. E foi o que o Senhor nos ensinou a fazer. E por isso nós viemos até hoje. E por isso essa obra está onde está hoje. Alcançou o que alcançou, não só no Brasil, no mundo todo, isso que vocês têm visto. Então eu queria, nesse desfecho desse momento da doutrina, quando nós falamos sobre os 3 pontos fundamentais dessa obra: clamor pelo sangue de Jesus, depois a palavra revelada e depois a igreja como corpo. O tripé de uma base doutrinária que o Senhor nos fez entender, que o Senhor nos levou a conhecer, para a partir daí todo o conhecimento e todo o desenvolvimento da obra até os nossos dias. É claro que tem muita coisa para ser dito e nós vamos continuar falando e os irmãos também vão interagir muito sobre isso. Nós vamos começar uma fase nova com relação ainda ao momento da doutrina, quando nós vamos começar, a partir da próxima semana, a estudar com os irmãos os dons espirituais. Claro que a grande experiência que nós tivemos no início, né, que todos compartilharam e tiveram a experiência, foi o batismo com o Espírito Santo, que foi a experiência do Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Mas o que são os dons espirituais? Como eles aconteceram na igreja? Vamos ver. Os dons espirituais existiram no Velho Testamento? Existiram. Era visível os dons espirituais no Velho Testamento? Eles eram chamados assim? Ou não existiram? Nós vamos estudar isso, vamos ver isso. Os dons espirituais existiram no ministério de Jesus? Será que os dons que Paulo cita na carta aos Coríntios, eles são visíveis no ministério de Jesus? São visíveis no Velho Testamento? Estão ocultos, mas são perceptíveis no Velho Testamento, no ministério de Jesus e na vida da igreja? É o que nós vamos começar a abordar a partir dos nossos próximos encontros. A paz do Senhor.